o medo de ficar sozinha. Eu gravei um vídeo esses dias, né, e postei aqui no meu canal, depois eu vou ver se eu deixo aqui pra vocês verem, quem não viu ainda, falando que eu escolhi ficar sozinha. E eu achei muito interessante porque teve muitos comentários de muitas pessoas que se conectaram comigo, de que estão vivendo essa fase de ficar sozinha e tal. Eu achei isso maravilhoso, foi muito bom, tipo, encontrar uma comunidade que pensa como eu. Mas teve algumas pessoas que fizeram alguns comentários que eu fiquei pensando, porque era uma crença que eu também tinha. Comentários do tipo, tá, e se eu me afastar dessas pessoas, como vai ser? E se eu ficar doente e precisar de ajuda dessas pessoas, como vai ser? E é isso que eu vim compartilhar isso com vocês, porque esse foi o meu medo também. Quando eu decidi, eu não me isolei do mundo, tá, gente? Eu só me afastei, assim, de muitas pessoas que realmente não faziam mais sentido pra mim, porque hoje eu percebo que, assim, o medo, a gente tem que ter medo de ter pessoas próximas da gente, pessoas que nos adoecem. Acho que esse é o principal medo que a gente tem que ter, de manter vínculo com pessoas que nos adoecem, que só nos sugam, que só aproveitam. Então, essas pessoas, tipo, a gente tem que ter medo de manter elas perto mesmo, porque elas adoecem a vida da gente. Isso sem sombra de dúvidas, tá? Eu já passei muito por isso, tem vídeo falando sobre isso também. E aí o que acontece? Quando eu resolvi, falei, não, vou me afastar geral mesmo, de todo mundo, assim, as pessoas que eu gosto, que eu tenho em consideração, porque tem muita gente que eu tenho muita consideração, que eu gosto muito, e que quando eu falei, ó, eu não quero mais conversar, eu tô focada em mim, essas pessoas me respeitaram e entenderam. Acabou, entendeu? Então eu consigo viver a minha vida tranquilamente hoje referente a isso. Eu tenho muitas pessoas que eu gosto, tem muitas pessoas que gostam de mim e que me respeitam. E que eu sei que se eu precisar, ou se elas precisarem de mim, a gente pode contar uma com a outra, mas nem por isso a gente tem que ficar todos os dias conversando, o tempo todo junto e tal. Não tem essa necessidade mais. Porque eu estou focada na minha vida, no meu trabalho e tudo mais. E aí, quando eu comecei a pensar na ideia de me afastar mesmo, cortar vínculo, cortar relação com algumas pessoas que faziam parte muito da minha vida, eu senti esse medo. E se eu precisar voltar? E se acontecer alguma coisa comigo e eu precisar? E aí eu lembrei do quê? Algo muito interessante que aconteceu comigo, né? Aqui eu compartilho as minhas experiências. Que quando eu precisei, realmente eu precisei de ajuda, apareceram pessoas que não eram do meu vínculo, do meu círculo de amizade, de família, nem nada do tipo. Foram pessoas completamente estranhas que me estenderam a mão, que me ajudaram, que fizeram por mim, que fizeram pelos meus filhos. E elas fizeram, naquele momento em que eu precisei, elas chegaram na minha vida, me ajudaram, fizeram tudo o que elas podiam na minha vida, e depois saíram. Hoje em dia eu tenho um vínculo, eu converso, muito raramente, eu fico anos sem falar com essas pessoas, mas assim, elas sabem que eu tenho uma imensidão de carinho e de gratidão por tudo que essas pessoas fizeram por mim, né, e pelos meus filhos, pela minha vida, tudo, mas são pessoas que nunca me cobraram nada. É diferente quando você precisa e as pessoas te ajudam e depois elas vão jogar na sua cara que elas fizeram. Elas vão te cobrar um preço por terem te ajudado. Gente, eu odeio esse tipo de pessoa, porque eu não gosto. Eu falo assim, se fizer por mim, para me jogar na cara, não faça. Eu já sou bem... Isso aí eu sempre tive isso comigo. Cara, faz pra mim. Você quer fazer, faz de coração. Se não quer fazer, tá tudo bem, não faça. Mas não faz pra jogar na cara. E eu sempre... mantive esse tipo de pessoa na minha vida, porque eu sempre ficava naquela assim, mas e se um dia eu precisar, né? E quando eu decidi cortar de vez essas pessoas da minha vida, o que aconteceu? O primeiro medo que me apareceu foi esse: e se eu precisar voltar? E se eu precisar dessas pessoas de novo? Gente, o mundo, ele é muito, muito grande. Tem pessoas aqui no meu canal que viajam o mundo. Tem pessoas que vivem dentro de uma casa, que vivem ali mais quietinha. Então, gente, o mundo, ele é muito grande. Então, você vai se conectar, você vai encontrar pessoas que vão te estender a mão, que vão te dar uma palavra de conforto no momento que você precisar. Quando a gente fala assim, eu quero ficar sozinho, não é porque eu vou me isolar do mundo. Gente, eu tenho filhos, eu tenho minha nora, eu tenho pessoas, né, na minha vida. Mas essas pessoas, elas são pessoas que elas gostam de mim, e eu gosto delas, e eles me respeitam. Eu acho que isso é mais importante de tudo, né? E aí outras pessoas disseram que tem muita vontade de ficar sozinha, mas não consegue por motivo financeiro, por motivo que a casa está muito cheia. Quando eu decidi começar a ficar sozinha, eu não ficava sozinha, eu namorava sozinha, né? Eu não fico sozinha não, porque eu tenho uma filha de 7 anos, então ela sempre está comigo, né? A não ser quando ela está na escola. Mas eu comecei a ficar sozinha como? Quando eu decidi ficar sozinha, eu era rodeada de pessoas.
A minha casa tinha festa, tinha reuniões, tinha um monte de coisa. E eu não me sentia mais confortável, mais fazendo parte daquele círculo de amizade, daquele vínculo de pessoas. Né? Eu não me sentia mais confortável em participar daqueles almoços, daquelas reuniões todas, que pra mim era palavra sincera pra vocês, pra mim era falsidade. A verdade é essa. E aí eu comecei a olhar pra aquilo e comecei a ver que tipo, não fazia mais sentido pra mim. Eu tava ali rodeado de pessoas, mas eu tava sozinha. Não fazia mais sentido pra mim o que as pessoas falavam, a forma como elas faziam, porque assim, eu sou uma pessoa que eu observo demais as pessoas. Eu observo o que elas falam, o que elas fazem, sempre. Isso é bom pra mim, mas pro lado é ruim porque eu fico observando. Então, às vezes você tá ali, né? Você sabe que você faz parte de um vínculo de tantas pessoas e você sabe que ali tá todo mundo reunido, todo mundo conversando, todo mundo dando risada, mas ali por trás você sabe que fulano fala mal de ciclano, ciclano fala mal de... Gente, isso tipo assim, é muito tóxico. E eu falo hoje em dia isso porque assim, eu convivi com isso. Eu vivi isso. E hoje eu não consigo mais fazer parte disso. Sabe, eu não consigo viver mais no meio dessa falsidade. Do tipo, ai não, mas é porque é família. Ai não, mas é porque é amiga, vai ficar todo mundo junto. Gente, não é assim. Sinto muito te informar. Mas no meu mundo hoje não é assim. Ou eu tô junto com pessoas que realmente fazem sentido, que realmente agregam e que eu sei que eu vou levantar da mesa e não vai falar mal de mim pelas costas, do que ficar num lugar, num ambiente rodeado de pessoas que tá ali conversando, trocando ideias e não sei o que, e quando você dá as costas, fala mal de você. Então, quando eu falo assim, hoje do medo, é o medo disso, de você não estar mais perto de pessoas, você tem que ter medo de estar perto de pessoas que te fazem mal. Né? Pessoas que, tipo, que não agregam nada na sua vida, que querem muitas vezes só te sugar, até te ajudam, né? Como diz, dá com uma mão e depois quer receber com a outra. Né? Então, é esse tipo de pessoas. E quando você fala em ficar sozinha, eu comecei a ficar sozinha como? Gente, quando eu comecei a ficar sozinha, eu comecei a falar isso e parei, né? Que eu falo pra caramba. Eu ia pra um parque. Eu ia para um parque, eu ia caminhar na rua, eu colocava fone de ouvido e meditação para mim, ficava dentro do meu quarto fechado, colocava fone de ouvido e ficava meditando. Os finais de semana que a minha filha estava com o pai dela, eu ficava ali sozinha dentro do meu quarto meditando e a casa com gente, o tempo todo, para lá e para cá, entendeu? Mas eu me dei esse direito de dar um tempo só para mim. Sabe? Em minutos que eu via que tipo, a casa estava vazia, era o tempo que eu queria, que eu aproveitava para ficar sozinha, colocava uma frequência, uma música assim mais relaxante, e ficava ali meditando, pensando na minha vida, pensando o que eu queria para minha vida, como seria, conectando com o meu eu mesmo interior, sabe? Então assim, às vezes você fica pensando assim, eu queria muito ficar sozinha, eu queria muito ter essa experiência, mas eu tenho medo de não ter alguém do meu lado, medo de precisar e a pessoa negar porque eu me afastei, medo de, não tenho dinheiro para me bancar, para ficar sozinha, medo, sabe, tipo, gente, o medo, ele é bom, porque ele protege a gente em muitos sentidos, mas a partir do momento que o medo domina a sua vida, ele faz mal. Eu vivia num casamento de 16 anos, e eu tive muito medo. Eu me separei, acho que 2, 3 vezes dele, mas eu tive muito medo. Na última vez, né, que foram o corte final da nossa separação, eu tive muito medo do que ia acontecer. Mas só que assim, eu precisava viver aquilo, eu não aguentava mais aquele casamento. Naquele momento eu não aguentava mais, né? Eu precisei viver, depois desse relacionamento, 7 anos de um relacionamento tóxico. Que não vivi, depois eu conto a história do relacionamento tóxico. Mas enfim, eu tive medo quando eu realmente decidi dar um basta. De dizer tipo, não quero mais você na minha vida, não quero mais que você faça parte da minha vida. Isso me doeu. O corpo da gente, quando é um medo assim muito grande, o corpo da gente, ele sente esse medo. Mas você precisa enfrentar. Hoje eu pergunto pra mim assim, o que de pior pode acontecer se eu fizer isso? O que de pior pode acontecer? Ou o que de melhor pode acontecer se eu conseguir me afastar de certas pessoas? O que pode mudar na minha vida? Né? E, tipo assim, quando eu casei, eu era muito novinha, né? O pai, que é o pai dos meus 2 filhos. O meu ex-marido, ele era uma pessoa assim, mais agressiva, mais violenta. Então, assim, no começo eu tinha muito medo dele. Ele falava, ele gritava, ele falava, tipo assim, que ele é uma pessoa que fala com a mão e tal, não sei o quê. E eu tinha muito medo dele. E ele gritava tal, e eu tinha muito medo. E depois eu comecei, tipo, a trabalhar esse medo em mim. De falar assim, por que eu tenho medo dele? O que ele vai fazer comigo se eu enfrentar ele?
se eu responder pra ele, porque eu não respondia, gente. Eu tinha um medo dele. Eu sempre olhava pra ele, às vezes eu falava pra ele assim, depois que passou, né, esse medo, eu falava pra ele, você não é meu pai. Porque ele era um homem mais velho do que eu, então se ele meio que queria fazer o papel do meu pai, praticamente, na minha vida. Então, quando eu comecei a enfrentar ele, eu falei assim, tipo, o que pior pode acontecer comigo? Ele vai me bater? Ele não vai me bater. Se ele me bater também, ele vai preso. Eu vou denunciar ele. Porque, tipo, eu não vou mais deixar esse homem ficar espizinhando em cima de mim. E foi o que eu fiz. Eu comecei a enfrentar, eu comecei a falar, eu comecei a bater de frente. E foi guerra, gente. Não vou dizer pra vocês que foi rosa, que foi mar de rosa. Não foi, não. Foi guerra. Mas eu resolvi enfrentar. Por quê? Não tô falando assim, claro que cada um sabe a pessoa com quem convive, com quem você consegue enfrentar, né? Mas hoje em dia existem leis pra isso, tá? Hoje em dia eu não aceito mais, não permito que uma pessoa grite comigo. Se a pessoa gritar comigo, eu levanto e saio. E eu ensino isso pra minha filha. Não fique em lugar que você não é bem-vindo. Se a pessoa gritou com você, se a pessoa falou mais alto que você, saia. Não deixe esse medo te paralisar, esse medo tipo, mas o que de pior pode acontecer? Quando eu resolvi largar meu trabalho, né, pra viver da internet, todo esse rolê todo, foi a mesma coisa, gente. Eu tive medo, mas eu precisava tomar uma decisão, porque eu precisava mudar minha vida. Quando eu resolvi vender minha casa, a mesma coisa. Eu precisava mudar minha vida, eu precisava tomar uma decisão. Isso me levou para muitos caminhos, para muitas coisas, aconteceram muitas coisas na minha vida. Não tenha medo. Você tem que ter medo de ter pessoas que te adoecem. Isso você tem que ter medo. Agora, medo de ficar sozinha, não tenha, porque você vai encontrar nesse caminho, nesse seu percurso da solitude, não da solidão, tá? A solidão é um vazio, né? Que não é legal. Da solitude, que é a paz interior. Você pode estar rodeado de pessoas, mas você está se sentindo, tipo, na paz. Você vai lá, põe um fone de ouvido, você vai para uma praça, você vai para qualquer lugar e você sente isso. Hoje eu consigo sair, às vezes, vou para um evento, uma coisa onde está lotado de gente, e eu sento lá sozinha, fico assistindo as coisas que estão acontecendo em volta, fico olhando, e eu tenho uma paz, assim, tão grande dentro de mim, porque, tipo assim, eu não preciso mais de companhia para sair, eu não preciso mais, tipo, nada. Eu tô bem comigo. Entendeu? Eu tô bem comigo, mesmo com um monte de gente em volta, eu tenho a minha paz interior, que é isso que importa. Então, o medo, gente, não deixe o medo te paralisar. Você vai começar a perceber e a sentir que o medo, quando ele é muito forte, você sente no seu corpo. Você vai sentir seu corpo tremer, você vai sentir seu coração disparar, você vai sentir gelo na boca do estômago, você vai sentir dor de barriga. Porque, tipo, eu já passei por todos esses medos, eu já senti tudo isso. E é muito real, o corpo da gente, ele reclama, entendeu? Ele grita. Mas aí você tem que parar e analisar. O que esse medo tá querendo me proteger? Do quê? Né? E se não tá bom, se não tá confortável do jeito que eu estou vivendo, do jeito que eu tô fazendo agora, então eu preciso querer mudar isso. Por mim, pela minha vida, né? Eu preciso querer sair dessa situação, né? Me afastar de pessoas. Eu não consigo me afastar, não consigo, eu moro junto com pessoas que eu não gosto. Vai fazendo o seu, quietinho ali no seu quarto, vai tipo meditando, pensando em possibilidades que você pode fazer para você se afastar dessa pessoa. Corta muita conversa, muito disse-me-disse. Deu quando a pessoa fala, tô ocupada. Agora eu não posso. Não tem. Eu comecei a fazer isso, tipo, você faz... Não posso. Você faz... Não tem. Sempre eu fui fazendo dessa forma, até eu conseguir realmente sentir essa paz e falar assim, não, agora eu vou ficar sozinha. Mas não tenha medo da solitude, tenha medo da solidão, porque a solidão é aquela coisa que a gente tá rodeado de pessoas e continua sozinha, se sentindo sozinha. A solitude é quando você está em paz com você. Você pode estar rodeado de pessoas que aquele barulho em volta às vezes nem te incomoda mais tanto, porque você entendeu o que é importante para você. E aí isso é uma camada que ninguém mais de fora te abala. As pessoas podem vir, pode falar, pode dizer que, mas ninguém mais te abala. Então assim, sinta medo de estar aonde você não merece estar. Sinta medo de estar ao lado de pessoas que te adoecem. Isso é que importa, tá? Bom, vim aqui para dar esse recadinho para vocês. Se vocês gostarem, curte, comenta aqui o que vocês acharam. Tô muito feliz dos comentários das pessoas aqui nos meus vídeos. Isso me empolga demais. Só sinto gratidão por isso, para eu poder compartilhar um pouco da minha história, as coisas que eu vivi e do que eu estou aprendendo, né? E vai aqui deixando seus comentários, a gente vai compartilhando e criando essa comunidade maravilhosa que eu tô vendo que a gente tá criando. A gente tá conhecendo muitas pessoas top aqui. Então, já curte aqui e vamos embora seguir essa caminhada, tá?